Hoje eu vou contar para vocês 7 sinais de um despertar espiritual. Como você sabe que você está sendo chamado para esse despertar espiritual? Eu sou a Aira Ganok e você está no seu canal de tarô, meditação e cura. E, por favor, se você gostou desse vídeo, não deixe de se inscrever no nosso canal, não deixe de comentar, tocar no sininho para receber as nossas notificações, deixar seu joinha. Estou muito feliz por estar aqui. Bom, gente, esses sinais do despertar espiritual estão acontecendo com muitas pessoas e mais gente fica me procurando a respeito do que elas estão sentindo, exatamente se isso significa um despertar espiritual ou é coisa da cabeça dela. Então eu vou te contar direitinho quais são esses sinais. Não pula esse vídeo que eu vou te dar uma orientação no final, então você não deve mudar de canal, tá bom? Vamos lá, primeiro sinal do despertar espiritual, gente, é infalível, é sonhos, tudo bem? Sonhos são geralmente indícios de um despertar espiritual. Aí você fala assim para mim, todo mundo sonha, é verdade, mas você sabe perfeitamente discernir quando o seu sonho ele tem uma relevância espiritual, né? E quando ele é um sonho cotidiano, dá para você discernir essa sensação. É quando você acorda impactado, quando você acorda modificado, em reflexão com a sua alma e fica pensando naquele sonho o dia inteiro. Esse sonho pode ter relação com um ente querido que já se foi, pode ter relação com uma ligação espiritual que você tenha aí na sua mente, uma relação de uma conexão com um ente espiritual no qual você se apega, fala todas as noites, conversa, ora. Este sonho pode ser um aviso premonitivo e ele pode também ser uma comunicação do seu subconsciente. Ele quer que você faça determinada coisa, você não está ouvindo a voz do seu subconsciente e o sonho se manifesta dessa forma. Mesmo que seja manifestação do subconsciente, é o subconsciente que estava ali represado, preso, buscando a liberdade para se comunicar com você. Ou seja, você está descobrindo uma área no seu cérebro que está começando a despertar para a espiritualidade, porque subconsciente e espiritualidade são uma conexão muito intrínseca, é uma conexão verdadeira pela qual vocês andam juntos para chegarem no objetivo espiritual. Segundo sinal do despertar espiritual é quando você, no meio da sua vida agitada, começa a perceber que está sofrendo de reações alérgicas diversas. Você tem alergia a muitos alimentos, a produtos de limpeza, você começa a ter irritabilidade, uma irritação de quase todas as coisas que te envolvem, uma grande parte. Aí você se pergunta, mas eu sempre comi determinado alimento, sempre utilizei determinado amaciante, determinado perfume, por que agora eu estou desenvolvendo essa alergia? O que acontece? E aí entra a explicação espiritual. O seu corpo ele começa a sentir uma necessidade de purificação. E você pode perceber que ao que você está sendo impulsionado a largar, né, com a forma da alergia, é algo que, se você parar para ver, ele é tóxico, ele é irritante, ele é industrializado, ele não tem a pureza da natureza, nem é um produto completamente biologicamente aceitável. Se você pensar nesse alimento ou nesse produto para crianças, por exemplo, de 6 meses, já nem é recomendado, certo? Por quê? Porque o seu corpo ele está tendo necessidade de purificação, de se afastar dos agentes químicos, dos agentes tóxicos, e você, quando descobre isso, encara como uma revolta. Você fica revoltado porque, enfim, você não pode comer determinadas coisas, porque você tem que se privar de determinadas situações, você não está de cara preparado para enfrentar essa nova jornada que está sendo proposta para você. E aí você se irrita e aí vem o terceiro sinal, irritabilidade. Você vai se encontrar irritado, dores de cabeça, parece que o mundo está contra você o tempo todo, você vai fazer uma determinada coisa, de repente não dá certo, aí você está no trânsito, a pessoa te xinga, você fica mais irritado, você percebe que tem uma desconexão com você e com a vida. Quer dizer, nada está dando certo, peraí, eu já não estou dormindo direito, pode ser que os sonhos também venham em forma de pesadelos. Você já não está se alimentando do jeito que você queria, está descobrindo um monte de alergia. E aí agora vem essa questão de irritação na sua vida. Tudo isso, gente, tem a ver com o despertar espiritual. Porque
há a necessidade de você mudar a direção da sua vida. Então você está, de começo, sentindo alguns poderes que você não sabe discernir o que são. Agora você vai ligar esses 3 itens no quarto que eu vou te falar. Percepções extrasensoriais. E aí você começa a entender algumas coisas que eu vou te falar. Dentre esses 3 sinais, tem esse quarto que é essa percepção extrasensorial. Veja se você já sentiu um cheiro diferente em algum cômodo da sua casa, perto de você. É um cheiro que não é seu, é um cheiro que não é de ninguém, e esse cheiro pode ser bom ou ruim, certo? Você, à noite, antes de dormir, percebeu alguns ruídos diferentes na sua casa, até mesmo no seu quarto. Você percebeu que para dormir está difícil. Aquele movimento de rolar pela cama, de um lado para o outro, você até se deita, mas você consegue dormir lá pelas 2 da manhã. E o fatídico horário das 3 horas da manhã começa a despertar em você, e dá 3 horas você levanta para aquele xixi, aquela água, você vai olhar e é 3 horas e fala, gente, o que pode ser isso? Então começa a te perturbar. E eu vou te dar um exemplo muito fantástico que aconteceu comigo nesse sentido. O despertar espiritual, ele foi indo exatamente nessa cadeia de sonhos, de irritabilidade, alimentos assim, alergias, não podendo comer muita coisa. No começo fiquei muito chateada, muito irritada, não estava conseguindo entender o que é que a espiritualidade queria me dizer. Mas aí, essa percepção extrasensorial, ela começa a ter a ver com o sobrenatural. E nós estamos vivendo, né, a nossa vida cotidiana, a gente não para pensar que dentro da nossa vida também pode caber experiências extrasensoriais, experiências sobrenaturais, que nada mais é do que efeito natural. Nós é que estamos em desenvolvimento dessa ferramenta para a gente entender o que é sobrenatural. Mas é ouvir à noite alguns barulhos, alguns ruídos, sentir cheiros, sim, cheiros no quarto, na cozinha, mesmo que você não esteja cozinhando. Você está na sala, sente um cheiro de incenso, um perfume, ou você tem um cheiro ruim, pode acontecer exatamente como aconteceu comigo. Então, antes de eu entender o que estava acontecendo comigo, eu sentia odores ruins, como o cheiro de mofo constante em alguns lugares, aquele cheiro de gabinete velho que fica encostado no quarto, eu sentia, aí eu arrastava, limpava, não tinha mofo, não tinha nada, aí tudo bem. Aí sentia cheiros, às vezes na cabeceira da cama ou na sala, um cheiro que não saía, passava desinfetante, passava perfume, chegava lá de novo, estava lá um cheiro ruim. Realmente, todos esses odores não são coisas da sua cabeça. E o que podem ser esses odores? São realmente indícios de que você ali não está totalmente sozinho. Realmente existe uma companhia ali e, em geral, essa companhia precisa ser, né, encaminhada. Eu percebia o seguinte, quando eu ia fazer a minha filha dormir, eu percebia um cheiro ruim ou até mesmo aquela sensação de vulto à noite chegando perto de você, mesmo sem você poder ver. Vocês já passaram por uma situação em que você está no quarto ali, está quietinho, numa boa, de repente você tem uma sensação de que algo está se aproximando, mas você olha e não enxerga absolutamente nada, e aquilo vai te envolvendo numa situação que você não sabe o que é e vai te deixando bem desconfortável, até o ponto de você ter que acender a luz? Essa é uma outra percepção que está enquadrada no despertar da espiritualidade. Eu descobri no começo que quando eu fazia as minhas orações, né, na hora que eu sentia isso, fazia as minhas orações, imediatamente o cheiro passava e essa sensação, essa perturbação espiritual, ela ia embora. E aí a minha filha dormia e eu também acabava dormindo. Tudo bem? Então existe um jeito de fazer isso, geralmente está ligado com o seu momento vibracional. De primeira, a primeira dica que eu te dou para essas situações é orar, fazer o seu contato espiritual para que tudo se normalize. Essa é a primeira dica. Você entra no próximo vídeo que eu vou te orientar direitinho para como conduzir essa abertura espiritual, esse despertar espiritual de forma equilibrada para que você consiga entender realmente essas revelações espirituais da sua vida. Depois de praticar todas essas manobras, né, de praticar todos os passos espirituais para a gente desenvolver a espiritualidade de uma forma equilibrada,
eu sinto agora só perfumes gostosos, cheiros muito bons. Então tem cheiros que eu vou ensinar para você que estão ligados aos seus guias espirituais, tem cheiros que vocês vão acabar sentindo que estão ligados aos seus anjos da guarda, tem cheiros, né, que estão ligados a entidades superiores, né, a espíritos de luz. E no meu caso, por exemplo, agora eu sinto muito cheiro de incenso, eu sei que é um guia espiritual muito querido. E agora, quando eu vou fazer um determinado tipo de meditação, eu sinto o meu outro guia, que ele é de descendência oriental, e ele emana, né, um perfume de bolo indiano, com cravo, canela, laranja. Então, assim, depois eu descobri que é uma emanação dele para ele manifestar-se para mim, para eu saber que ele está ali. Então, depois de você seguir os passos, né, e se despertar verdadeiramente, você começa a se elevar, e os odores ruins, quando você perceber, é que você já sabe o que fazer. E aí você sabe também que você está em equilíbrio, que a sua casa, que a sua família está em equilíbrio, quando os odores, né, não aparecem mais, e aí ressaltam os perfumes, né, da espiritualidade, que são esses que eu te falei. Tem tudo a ver com a espiritualidade que te cerca, tá bom? Espero que vocês tenham gostado dessas informações. Deixa lá seu comentário para saber como é que foi a sua experiência, se você já teve alguma experiência dessa. Um grande beijo para vocês, até a próxima!